Boa tarde aí, meus mecatrônicos do meu coração, aí, dona Rafaela, dona Júlia, dona Laila, brilhantando. Minha aula tá florida hoje, só mulher linda na minha aula e eu de lindo também. Ficou maravilhoso. Isso aqui não é uma sala, isso aqui é um vídeo da maravilha do mundo. E aí, moçada, a aula passada aí foi uma aula muito legal, eu gostava muito da aula passada, que eu gosto muito, né, que o dever de casa eu vou postar para vocês hoje à tarde. Que é assim, moçada. Alguém lembra que foi a aula passada falando isso? Alguém lembra aí que foi a aula passada, meus amigos? Alguém lembra aí, meus amigos? Lembra aí, Ju? Lembra a Rafa, sua lindona aí? Lembra ela? Ano passado que foi aí? Quem lembra? Foi sobre os melhores anos da história do Brasil, Ercon. Ô, meu amigo pequeno Tiago Jarurdi, seu lindão. Foi o quê, Tiago? Sobre os melhores anos da história do Brasil, né? E foi basicamente o governo do meu amigo Juscelino Kubitschek de Oliveira. Estou falando do que então, meus queridos? Basicamente, a pegada é muito simples de entender. Naquele governo, tudo no Brasil deu extremamente certo. Tudo bem que vai ter... Agora não posso falar. Calor pode. Vai, mas qual é? Tudo deu certo no Brasil. Eu vou ter perguntas rápidas. Qual o melhor estilo musical do mundo? Naquele período. Bossa Nova. Bossa Nova. Onde que é, Thiago? Isso? No Brasil. Brasil. O quê? Olha lá, meninos. Qual que é, meninos aí? Qual que é, meninos? Qual que é o maior jogador de futebol que já existiu em todos os tempos no mundo? O Cristiano... Não, brincadeira. Ó, rapaz. Tô gravando a aula aqui, rapaz. Depois você não forma, você fala que o Ercão persegue a Mundial Mendes. Qual que é o maior jogador de todos os tempos? Um cara chamado de Edson Arantes Nascimento, o Menino Rei. Da onde esse cara é? É de Três Corações do Brasil, né? É da cidadezinha aqui, é terrinha. Outra coisa, qual a cidade mais moderna do mundo? Brasília. Brasília. Qual a mulher mais bonita do mundo? Isso assim, eu fico emocionado. Ipanema. A da Ipanema é mais atraente. A que ganhou o concurso foi a Dalgisa Colombo. Então, Júlia, tudo aqui no Brasil conspira para beleza. Só que, se alguém, depois da minha aula, ouviu aí Legião Urbana, Faroeste Caboclo, a música ficou mais clara na cabeça agora. Pra você entender a matéria de história. Bom, dito isso, Rafa, eu tenho que passar para o segundo momento. O JK, ele fez uma coisa muito feia. Eu ia falar uma coisa feia, não vou falar uma coisa feia, porque não proíbe coisa feia, não. O Juscelino Kubitschek, ele basicamente fez uma coisa importante. Ele gastou mais do que ele devia. E a gente está ficando velho, tem sempre a expressão que eu vou pôr no chat agora aqui, né? Que é essa aqui, ó. Papo de cringe, papo de velho, ó, o papo de velho aí no. Papo de velho aí no. Vai lá, só me engano. Papo de velho, boleto vencido. O que é o boleto vencido? Você comprou alguma coisa, boleto, ou como fala, né? A fatura chega, o boleto vence. E o Juscelino Kubitschek, ele começou a ser acusado de corrupção. Ih, ó, viu, Rafa? Você viu que tamanho de desanimado aí na minha aula agora aqui? Ele tá falando que é Brasil, agora de corrupção. Viu, Júlio? Como eu perdi até a delícia de falar na aula. E aí eu vou começar a eleger um cara que vai ser contrário à corrupção. Vamos para o quadro aqui. Como nós estamos no Outubro Rosa, eu vou fazer o resto do mês, que é hoje, né? O quadro da cor rosa, Outubro Rosa, né? Outubro Rosa aqui, né? Prevenção do câncer de mama. E fizeram uma campanha bem legal lá em Machado, no IFE, que era assim, a campanha bem legal, assim, é uma menina muito bonita. Ela fala assim, amiga, se toca. Entendeu que legal isso? Como é que é bacana a campanha? Amiga, se toca. Se tocar do ponto de vista de tocar os seis, né? Não sei se dados vocês estão aí, não sei se tem. A minha esposa fez mamografia esse mês, enfim, tudo certo, ok? Sempre está lá no exame, autoexame, então, câncer de mama, cuidem-se, meninas, cuidem-se, cuidado, hein? Olha isso aí, por favor. Então, lá, meninos, qual a ideia? Então, eu tenho aqui o quadro rosa do rosa. E aí, moçada, o que eu vou acontecer agora aqui? Galera, gostou dessa, né? Amiga, se ficou boa, né? Amiga, se toca, ficou legal essa, né? Ficou bom, ficou bem legal esse slogan dos caras, viu lá? Achei bem criativo. Então, qual a ideia, meninos? E a aula de hoje, meus queridos e minhas queridas? Eu tenho um negócio aqui que é muito legal. Já vou colocar o spoiler no quadro aqui, não vai ter problema, viu, Thiago? O spoiler, mas, enfim. Qual que é o spoiler? O spoiler, eu vou colocar aqui, eu vou chamar, spoiler, governo Jânio, que vai ser de 1961 a 1961. Ou seja, o governo do cara vai durar pouco tempo. Então, eu tenho que ter, ficou torto, hein?
Puta, mas eu sou engenheiro, sou professor de história. Nossa, qual a ideia, meninos? Qual a ideia, Júlio? Vamos usar um carro assim? Qual a ideia, meninos? Eu vou ter aqui, então, Júlio, a coisa muito importante, que é o seguinte: a eleição, né, para sucessão de JK é vou usar aqui a expressão de cavalo, barbada. Isso aqui é uma barbada? Quem sabe o que é uma barbada? O que é uma barbada? O que é uma barbada? Ah, isso é uma barbada. É papo tiozão isso, né? É algo que vai acontecer. Não vou falar do Atlético, viu, Léo? Que esse assunto é proibido da minha aula, senão zica. Então, quer dizer, é uma barbada. Cruzeiro não sobe para a Série A, né? Isso é uma barbada. Isso é uma certeza você no mundo, né? Aquela música assim, não sobe mais, não sobe mais, é do Bob Marley, A né? Rafa fica triste com as coisas dessas. Eu sei, mas vai ficar bravo mesmo, né? O Arcão tem que mexer com os alunos, senão não vale a aula. Então, qual é a ideia, Rafa? Não sobe mais. Então, é uma barbada. O que vai acontecer, dona Laura? E eu vou ter que, então, um cara muito importante, que eu vou chamar aqui de um lado, eu vou ter uma chapa formada por um cara chamado de Jânio Quadros. Primeira coisa é entender o seguinte: o Jânio Quadros, ele é um cara de São Paulo e o Jânio Quadros, ele é um fenômeno. O Jânio Quadros é um fenômeno. Por quê, Léo? Ele é um professor de língua portuguesa e os alunos adoravam ele. Ele era um cara divertido, um cara engraçado, um cara bacana. E o Jânio Quadros, ele vai sair de professor de língua portuguesa para vereador em São Paulo, prefeito de São Paulo, deputado federal, governador do estado de São Paulo. E o Jânio Quadros, ele é uma figura, eu vou colocar aqui, já falei, tudo pessoal gostou, porque assim, o Rafa, prende o seguinte, Rafa, o Ercão aqui, prende o Ercão. Eu vou chamar o Jânio Quadros de uma figura totalmente exótica. Prende, Júlio. Nós que somos pobres, somos exóticos. O cara que é rico, nós que somos pobres, somos esquisitos. O cara que é rico é exótico, tá bom? Então, o Jânio Quadros é um cara que ele é exótico. Por que ele é exótico? Primeira coisa, ele ia para a prefeitura de São Paulo, Palácio do Governo governar, e não ia de carro oficial. Ele ia de ônibus. Balai. Imagina, sei lá, Rafa, tá lá no busão onde você fez, tá um busão cheio, nem empurrando você, tá balançando. Você vai pro lado, o prefeito de São Paulo, segurando aqui, empiazando o busão também, no bumba. Sabe aquela marmitinha clássica? Os pais aqui, aquela marmitinha clássica, que se amarra um pano de prato nele, põe a colherzinha dentro? O Jânio Quadros ia trabalhar aquilo lá, marmitinha aqui, pá, pendurado no busão. Ah, prefeito, bom, velho? Bom, tudo bem com você, tranquilo? Para almoçar, como ele fazer lá? Ele ia almoçar a galera? Não ia almoçar num restaurante chique, igual o Ercão gosta de fazer. Ele ia almoçar onde? Com a galera no meio-fio. Cefetão lá, a galera, cefetão. Pegar a marmitinha dele, abria, pegava o bife, ó o bifão. Ó, pirrava arroz longe, que arroz voando na Rafa. Então, o Jânio Quadros era um cara que era igual a você, mas era um cara inteligente, bem-sucedido, agradável, afável, maleável. Era um cara maravilhoso. Perceberam isso? Ele é igual a você, igual a todo mundo, um pobre mortal, mas era um cara que tinha uma vontade, eles, muito diferente de ser um cara perfeito. Então, o Jânio é um cara que tinha essa perfeição. E o Jânio Quadros, ele era um cara exótico, e ele vai ter uma questão muito importante, que eu acho muito complicado isso daqui. O Jânio Quadros, ele vai ter dois pontos extremamente importantes. Primeira coisa, o Jânio Quadros, ele é um cara completamente conservador. O que é um cara conservador? E o conservador que eu vou chamar aqui da moral e bons costumes. Ele é um cara que tinha um discurso bem nessa pegada. Apesar de ser um cara legal em alguns pontos, era um cara extremamente conservador em várias questões aí. E outro ponto que ele tinha um discurso muito forte, que era um discurso contra a corrupção. Então, esse era Jânio Quadros. Então, meninos, é um cara que ia ganhar a eleição. Ganhou a eleição, tá? Ganhou a eleição. Mas o que é legal de Jânio Quadros? Ele era de um partido muito pequenininho, em São Paulo, você acha dois nomes, vai achar como PTN ou como Partido Democrático. E ele era um candidato que ganhava.
mas ele não tinha uma estrutura partidária brasileira. O partido era pequeno, o partido era ele. Lembra do Enéas? Lembra do Enéas? Eu lembro falar do Enéas? Lembra do Enéas? O Enéas é do Prona. O Prona era o Enéas. Basicamente, tem os filiados do partido, mas o Prona é ele. Né? Igual Jânio Quadros. E ele vai se aliar com um grupo. Vamos no quadro aqui e vamos ver com qual partido político vocês acham que ele vai se aliar. Pensa aí. Qual partido é um partido que é sempre ligado aí ao conservadorismo e contra a corrupção? E outra coisa também aqui, vou colocar mais um traço aqui, vai, para ajudar vocês a pensarem. E é um partido também que vai ser, teoricamente, sempre contra o comunismo. Falando de quem? Quem chuta aí? Que partido é esse no Brasil nessa época? Partido que é esse? Que é um partido histórico e clássico. Pensa aí, gente. Que é oposição a Juscelino Kubitschek. Ninguém lembra? Vou colocar no quadro aqui, então. Então, você vai dizer que não, posso colocar no quadro diferente. O partido que ele vai se aliar, então, o Jânio Quadros, ele vai se aliar, ele será aqui um grandíssimo aliado, né? Aliado de um partido chamado de UDN. O que a UDN faz? A UDN vai ser, de forma efetiva, o partido que vai dar para o Jânio Quadros uma base de apoio a nível nacional. Perceberam? Então, isso aqui é muito importante entender, meninos e meninas aí. Atenção. O Jânio, ele é um cara praticamente um UDNista. Mas ele é tão fora da caixinha, Laila, ele se acha tão especial, tão pica da galáxia, tão maravilhoso, tão piro mágico, tão não sei o quê, que ele fala, não, eu não vou ser da UDN. Eu posso me aliar ao UDN. Para colocar em prática qual meu amigo Cândido chegou agora, meu amigo Cândido que chegou agora aí, Cândido. Colocar em luta qual o programa? Esse programa aqui, que é um programa da UDN. E aí fizeram um acordo. Né? Detalhe, ele na eleição, gente, ficou fácil por enquanto, então? Então ele faz um acordo com a UDN para dar base da UDN no Brasil inteiro. Né? É importante isso. Quer ver um exemplo, claro? Pega o Centrão. O Centrão são partidos que têm capilaridade em vários locais do Brasil. É o DN da época, é como se fosse o PSDB hoje, tem vários diretórios municipais, é um partido forte no país. E ele vai enfrentar um cara, vocês vão lembrar desse cara aqui, que o Jânio, que o Juscelino Kubitschek, força a barra para esse cara candidatar. Quem que é esse cara que vai candidatar? Contra o Jânio Quadros, vai ter um cara aqui, que é o Marechal Lott, que é um cara do PSD. E vice do Lott é um cara chamado de João Goulart, que é do PTB. O vice do Jânio Quadros é um cara chamado Milton Campos, mas ele não vem ao caso. Milton Campos, para quem não sabe, é uma grande universidade de direito em Belo Horizonte, mas isso é pouco importante agora aqui. Eu tenho o Lott e o Jango. Lembra do Lott? Quem lembra do Lott? Quem que era o Lott? Lembra do Lott aí? Ninguém lembra do Lott? Dá a dica para vocês. Ele foi o cara que deu um contragolpe. Lembraram? Na aula passada? Quem garantiu a posse do Juscelino Kubitschek era o Lott. Então, que o Jango, você fala assim, ô Lott, agora na eleição, você é meu candidato. Mas o Lott não tinha a menor expressão para ser candidato a presidente. O Lott não tinha expressão para isso. Não tinha. Gente, porque política você tem que ter traquejo. E o Lott é militar, então não é a pegada do Lott. Vamos lá. Pesquisa Vox Pop Bop, com 80% de voto, Jânio Quadros, segundo lugar com 15% Lott. Sabe o que o Jânio Quadros faz? No meio da campanha dele? Renuncia à candidatura. Fala assim, não sou mais candidato. Ô, Jânio, você tem 80% dos votos, eu não quero mais. Sofrendo pressão da UDN para o secretário, para o ministro do meu gabinete,
Eu não aceito pressão de ninguém, então eu renuncio. Pensar nisso, velho. Aí, campanha, pesquisa, igual, babá. Jânio Quadros, com 60% de voto. O que ele faz? Renuncia de novo. Aí chama, não, Jânio, vem cá, vamos conversar, pá. A renúncia que eu falo dele, fala, gente, não somos candidatos. Vou desistir da candidatura. Cafetária ganha. Alguém assistiu o round 6? Quem assistiu a série aí? Assistiu? É mais ou menos o finalzinho. Ah, não, tipo, sem spoiler. Sabe, Lara, deixa que vocês só apanham no finalzinho, eu apanho. Então, qual é a ideia, meninos? Qual é a ideia do Jânio Quadros aí? Ele renuncia. Mesmo renunciando 2 vezes, o Jânio Quadros ele vai ser eleito. Tá? E vamos lembrar, a eleição aqui é uma eleição dissociada. Disso, vocês lembram? O que é a eleição dissociada? Você vota para presidente numa pessoa e no vice para outra. Nós poderíamos votar Milton Campos e Lott, Milton Campos e Jânio Quadros, ou votar Jânio Quadros e Jango. E aí fizeram a dupla Janjan. Então foi eleito para vice-presidente da República o meu amigo aqui, João Goulart, que é o Jango. Alguém lembra do Jango? Alguém lembra do Jango aí? Ele era o que mesmo? Quem que o Jango era? Ele foi quem, aliás, né? Ajuda aí, gente. Lembra aí. Lembra aí, Lélia? Tá batendo a cabeça, lembra aí? Ele foi o que mesmo? Ninguém lembra? Oh, o Jango foi quem? Ministro, né, Ercon? Ministro de quem? Da economia, de Ministro quem? do Trabalho do Do Vargas. trabalho do Vargas, é. Exatamente. E quem deu aquele aumento de 100% do salário mínimo foi o Jango. Então, o Jango vai ser acusado de ser amanhã. É isso? Só que o Jango, um apêndice aqui, o Jango era um dos caras mais ricos do Rio Grande do Sul. Então, o João Goulart não era um cara comunista, era um cara trabalhista. Bom, e foi eleito. Então, beleza. Então, foi eleito aqui meu amigo Jânio Quadros. E aí, moça, então o Jango foi, né? O João Quadros que foi ministro do Trabalho de Vargas. Boa. Turma, fácil por enquanto? Vira eleição tranquila por enquanto? A eleição tranquila por enquanto. A ideia da eleição é essa. Era bom vocês entenderem esse processo aí pelo seguinte: qual a ideia do JK? O Jânio assume o governo, Laila, e o governo está como? Falido. E como que vai ser o governo do Jânio? Qual a ideia do JK? Tá vendo, Rafaela? Tá vendo, Laila? Tá vendo, Tiagão? Durante o meu governo, o país, ó. Eu saí do governo, o país. Então, votem em mim para votar para o governo. A ideia dela é essa. Não vai dar certo, o próximo ano sabe por quê. Bom, dito isso, eu preciso entender agora aqui, meninos, como é que está o Brasil. O Brasil aqui, quando acabou Brasília, quando acabou o governo do JK, tudo mais, o Brasil vai ter alguns problemas meio graves. O Brasil, ele vai ter alguns problemas lá, era um pouco grave. Como é que está a conjuntura do Brasil? Primeira coisa do Brasil, eu vou ter uma coisa muito grande chamada aqui, que eu vou chamar de uma gigantesca dívida externa. Obviamente, o JK gastou muito para fazer o Brasil. E isso gerou no Brasil uma paralisia da economia. Então, eu começo a ter no Brasil aqui um negócio muito chato, muito feio, que é esse aqui, ó. Desemprego. Brasília acabou. As grandes obras pararam de fazer no Brasil. O consumo diminuiu. Então, tem desemprego. E, além disso tudo, o Brasil está com a moeda fraca. Falar em moeda fraca, alguém viu a novidade boa do governo hoje? Gasolina subindo mais 7,8%. Tá? Agora a gasolina bate 7 conto o litro. Né? Ah. Tá bom, parabéns aos envolvidos. E aí, moçada, eu botei um negócio aqui muito legal, chamado de inflação. Então, meninos, o Brasil aqui, o Brasil, tá, do ponto de vista efetivo aqui, o Brasil se encontra num processo. O Brasil aqui se encontra num processo muito grave
muito grave mesmo, de um negócio chamado aqui, de uma grave crise. Bom, o Brasil está numa crise econômica. E o Jânio Quadros representava, o que eu acho mais legal disso tudo, o Jânio representava, pode ter um coração, pode ter estrela, que é bonito. O Jânio Quadros, olha aqui, Jânio, era a esperança. Dias melhores. Caiu? Caiu. Olha lá, meninos, ó. Eu tenho aqui esperança de dias melhores. Bom? Beleza? Só que tem um pequeno problema. O Jânio Quadros, ele já assume o governo desgastado. E brigou com todo mundo durante a campanha eleitoral. Então, o pessoal do DN tá puto com o Jânio. O Jânio não é um cara confiável. Ah, só um adendo aqui. Por favor, quem não tomou vacina ainda, segunda dose, tome, porque vacina não dá AIDS, tá? Porque dá AIDS é sexo não seguro, drogas injetáveis. Então, vacina não dá AIDS, tá? Quem quiser encontrar para você isso aí tem que ser preso. Mas fora isso, voltando ao assunto aqui. Então, moçada, o Jânio vai ser eleito. O Jânio vai ser eleito e ele, Rafa, interrompemos a programação para o pronunciamento do excelentíssimo senhor presidente da República, senhor Jânio da Silva Quadros. Vamos lá. O que é que o Jânio fala? Boa noite. No Brasil, estamos passando um momento de grave crise. E nós aqui do governo federal tomaremos algumas propostas, faremos algumas propostas extremamente importantes para o povo brasileiro. Proposta. Vamos ver a crise. Peraí, vou voltar no quadro aqui. Vamos ver, galera. Vamos ver aqui a crise do Brasil. Olha o que eu tenho no Brasil. Tá? Proposta de Jânio Quadros para o governo. Proposta 1. Fica proibido briga de galo no Brasil. Proposta 2. Fica proibido o uso de biquíni na praia. Proposta 3. Fica proibido que haja concurso de Miss na televisão com moças de biquíni. Proposta 4. É proibido o uso de lança-perfume no carnaval. Proposta 5. É proibido o show de hipnose em praça pública. Acharam o que das propostas do João Goulart, do Jânio Quadros? Rafaela, tô falando sério, não é brincadeira minha, não. O cara vai para a TV, falar, vai ter uma coisa boa. Ô, Sara, meio sem pé na cabeça é bondade sua. O cara é lunático, Sara. Lunático. Porque ele pegou o quê? Numa pauta extremamente ligada a aspectos da moral e bons costumes. Então, o Jânio, ele, na verdade, como o atual presidente, não tem projeto de governo. Jânio Quadros não tem projeto de governo. Qual é o projeto de Jânio Quadros? É ganhar a presidência. Ganhou e agora? Agora não sei. Entendeu? Quer dizer, o cara ele não tem projeto de governo. E detalhe, pessoal, Jânio, o que é isso, cara? O Jânio de esperança, rapidamente, ele virou aqui, meninos e meninas, uma grandíssima decepção. Ou seja, o Jânio o quê? O Jânio Quadros não tinha projeto de governo. Era uma decepção. E ele não tinha projeto de governo, e é agora o seguinte, ele vai ter no Congresso, devido à postura dele, uma forte oposição ao seu governo. Estou falando, gente, de 3 semanas de governo. 3 semanas de governo. Então, o cara que era uma esperança, um cara legal, virou um cara maluco, uma decepção. Gente, o Jânio Quadros, ele teve a maior votação da história do Brasil. É o período dele, obviamente, né? Ou seja, é uma decepção desgraçada. E aí, gente, ele começou a ter oposição, tanto do DN, como do PSD, como o cara não tinha base de apoio. Ele fala, Sara,
Então, eu não tenho base de apoio. Tá bom. Então, não vão deixar eu governar. Beleza. Sabe o que ele faz? Vou mostrar uma foto no quadro aqui rapidinho. Eu desligou aqui. Um minutinho. O que ele faz? Ele faz isso aqui, ó. Funciona, filho. Eu tô dando aula, funciona. Vai, bom, anda. Ele faz isso aqui, ó. Se a minha internet funcionar, olha o que ele faz. Quem não está ligando os fatos, não está muito atento, ou não entende mesmo? Esse cara aqui, ou esse cara aqui, ou esse cara aqui, ou esse cara aqui, é o Ernesto Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, para quem não sabe, se der tempo falar para vocês, acho que não der tempo falar para vocês na matéria, vai ficar só no entrelinha. O Che Guevara, ele foi chefe, líder da Revolução Cubana, que é a primeira revolução socialista da América Latina. Sabe o que o Jânio fez? O Jânio fez? No auge da Guerra Fria, Laila, ele chamou o Che Guevara no Brasil aqui e deu para ele a maior honraria do governo brasileiro, que é a medalha do Cruzeiro do Sul. Você percebeu? Gente, sabe o que o Jânio Quadros fez? Ele falou assim, é? Vocês vão me aguentar, então. Vou ligar o botãozinho do foda-se. O Jânio Quadros, ele vai chamar o Che Guevara no Brasil e vai condecorar o cara como herói de guerra cubana. Imagina como é que fica o país nessa época aí. O país fica empolvoroso. E eu coloquei para vocês aqui no quadro, comecinho da aula, uma coisa que vocês vão falar assim, não é possível, Ercão. Que ele era um cara que lá, ele era um cara contra o comunismo. Como é que ele vai condecorar o Che Guevara? Sabe por que ele faz isso? O Jânio Quadros, ele é um cara muito extremamente inteligente. O Jânio Quadros, ele passa, de forma efetiva, a buscar o conflito. Por quê? Quando ele busca o conflito, ele vai conseguir entender qual que é o tamanho que ele tem de aliados. Vamos ver quem vai defender o Jânio Quadros agora. O que mais que o Jânio Quadros fala? Ele fala assim, a economia brasileira precisa crescer. E aí ele propõe um negócio muito louco, que o Vargas propôs, nem pôs no papel, ele colocou no Congresso, que foi a que a gente chama aqui de lei, né? Lei de remessa de lucro. Ercão, o que é isso? Meu carro é um carro da Fiat, uma estrada. A Fiat é uma fábrica de automóveis de qual país? Fiat. Fábrica. Onde a Fiat, alguém sabe? É da Itália, né, Ercão? Da Itália. É a fábrica italiana de automóveis Torino, uma Fiat, né? Então, o dinheiro do meu carro, comprei meu carro, o lucrinho que eu dei para a empresa, o lucrinho foi para a Itália. Meu telefone é um Motorola. Onde que é Motorola? Americano? Não sei onde que é Motorola. Americano? Não sei. Onde que é Motorola? Não sei onde é. Motorola, acho que é americano? Não sei. É americano, vai. Faz com o americano, Motorola. Comprei meu telefone celular aqui. O lucrinho para onde vai? Vai para matriz dos Estados Unidos. O Jânio fala, dinheiro ganho no Brasil tem que ser reinvestido no Brasil. Ou seja, Rafa, ele interferiu de uma vez na economia nacional. Isso é coisa de comunista. Como que é assim? Vamos piorar, Léo? Sabe o que ele faz? Ele começa a buscar aproximação, vai buscar aproximação e ele vai buscar aproximação, né? Ele buscou aproximação dos países africanos. Está libertando naquela época, virando um país livre naquela época. Para quê? Para ficar independente. Ele queria fazer no Brasil, uma política externa independente. Gente, vocês viram como é que o Jânio Quadros, como diria a galera hoje em dia, meteu um louco?
meteu o louco. E agora, momento da aula que o Ercão mais gosta da aula de hoje. Todo mundo que é aluno aqui do ensino médio, né, às vezes, a pessoa fala assim, olha, Laila, viu, Rafa? Você pode pegar o dever do colega e pode dar uma olhada no dever do colega. Mas não pode copiar igualzinho. Concorda comigo? Concorda? Copiar igualzinho? Não pode. É isso? Por que estou dando esse exemplo para vocês aí? Para mim, favor aí. Me dê uma gugada para mim, uma gugada para mim aí. Ou alguém sabe de cabeça aí. Que dia que o Vargas morreu? Por onde alguém? Ou alguém sabe de cabeça ou dá uma gugada para o Arcão aí. Dá uma gugada para o Arcão. Que foi a morte do Vargas? Alguém guga para mim aí. Quem descobrir? 24 de agosto. De 24 de agosto, sei lá, 24 lá. 24 de agosto de 1954. Beleza. E o Vargas, aquele dia, realmente carta, testamento. Concorda comigo? Bom, então, Laila, ó, você pode olhar o trabalho do coleguinha, mas não pode copiar e colar, hein? Faz favor, dona Laila. Por que eu estou dando esse exemplo para vocês aí? O Jânio Quadros chama o vice de vice, vem cá, seu fofão, lindão. Jânio, fofo. Eu estou em negociação com uma potência mundial, chamada de China. Então, o que o Jânio Quadros faz na sua política externa independente? Ele vai mandar o vice-presidente, quer dizer, ele manda o Jango em viagem oficial para China. Gente, e a China é um país o quê? Comunista. Vou salvar aqui, quiser printar, é para pôr o quadro da sala de aula. Beleza? Manda o Jango oficial. Gente, posso pagar o quadro? Posso pagar? Printaram aí? Depois eu ponho no Siga também, no cigarro lá. Vamos lá. Eu mando o Jango com uma visita oficial na China. Beleza, lá. E aí, meninos e meninas, o Jango vai. Só que a viagem, hoje, Brasil a China, mais ou menos, demora em torno de 24, 30 horas, num voo direto, que é longe, né? Naquela época, deveria demorar mais ou menos aí, em torno de 48 a 60 horas. Beleza? Então, olha a trairagem, ó, Laila, olha a trairagem. Coloquei o Jango no avião, falei, Jango, vai, meu amor, vai. E faça bons acordos com o Brasil. O Brasil conta com você, Jango. Ele falou, vou, presidente, vou lá para o nosso país, beleza. E aí, moçada, quando o João Goulart chega na China, isso parece coisa de série Netflix, parece até o Round 6 lá, quem não assistiu, vale a pena assistir, não vale a pena assistir, Lário? Acabou de assistir, não, Lário? Acabou? Gostou do final? Gostou do final? Também não. Deixa eu falar. Eu achei, enfim. Fiquei puto, mano. Então, uma ideia, meninos, ó. Quando o João Goulart chega na China, quem tiver em pé, favor, senta aí. Jânio Quadros acaba de renunciar ao cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Detalhe. Isso foi no dia 25 de agosto de 1961. E agora, vocês vão, o mundo gira, ele capota, o mundo gira e o vacilão roda. E eu vou ler para vocês agora aqui, vocês vão falar, não, Ercão, é mentira tu. Vamos ver aqui. Olha o que, gente, olha aqui, olha isso aqui. Vou ler para vocês tudo porque a carta é grande. Então, Laila, pode ler o trabalho do coleguinha, mas não faz igual, tá? Fui vencido pela reação e assim deixo o governo.
Nesses 7 meses, cumpri meu dever, tenho cumprido dia e noite, trabalhando infatigavelmente, sem prevenções nem rancores, mas baldaram-se os meus esforços para conduzir essa nação, que pelo caminho da sua verdadeira libertação política e econômica, é a única possibilidade de progresso efetivo e social é que... Se a Érica pegar um texto desse aqui, ela dá 0 para vocês. O que ele fez em relação ao outro coleguinha dele da sala de aula? Ele fez o quê? Ele pegou a carta do Vargas e fez uma gambiarra, fez deu umas mudadinhas, que chama isso, tem nome disso. Ele deu umas coisinhas ali e meteu igual. Ou seja, o cara vai renunciar num dia depois do Vargas e faz uma carta, basicamente, um Ctrl-C, Ctrl-V. Ó, Vargas, desejei um Brasil para os brasileiros, afrontando o meu sonho, a corrupção, a mentira, a covardia. Ou seja, o cara é um canastrão. Né? Isso, obrigado, Rafaela. Obrigado, Rafa. Ele parafraseou o meu amigo Getúlio Vargas. Né? Mas qual que era... vai de defeito. Gente, um dos maiores defeitos do ser humano, como ser humano, eu sempre estou dizendo que eu acho, e às vezes a gente tem que ter isso, é a vaidade. Quando o cara é muito vaidoso, ele já perdeu metade da existência de razão dele. O que o Jânio achou que ia acontecer, Júlio? Que ele ia renunciar, o pessoal ia para a rua, não, Jânio, não renuncia, nós amamos você, você é muito fofo, fica, Jânio. O Congresso vai falar assim, não, Jânio, que é isso, cara? Peraí, a gente fecha o Congresso, você manda sozinho, você é o ditador do Brasil, não tem problema. O exército fala, não, Jânio, pega aí, fecha o Congresso, vamos ajudar você na rua. Então a cabecinha dele, que ele era um cara tão descolado da realidade, que ele se achava tão pica da galáxia, que ele achou que o pessoal dá poder para ele. E ele fala, eu renuncio, pessoal. Peraí, não entendeu? Estou renunciando ao governo, pessoal. Tá? Beleza. E aí, meninos, ferrou. Então, com a renúncia do Jânio, pergunta, quando o presidente sai do governo, quem é que assume o governo? Nosso ilustríssimo senhor Bolsonaro, amanhã, sair do governo, enfim, né, algum problema, quem assume o governo? O vice, né, que é o Mourão. Quem que é o vice do Jânio? Do vice, Sara. Quem que é o vice do Jânio? É o Jango, que é acusado de ser, vou colocar, aqui não é, mas enfim, acusado de ser comunista. Ferrou o balaio. E tem um problema. Onde que o Jango está? Não está no Brasil. Está na China. Olha que tamanho de... Está melhor que o final do round 6. Olha que tamanho de história lá é. Olha que tamanho de história lá é. E quem assume o governo agora? Hoje em dia, presidente, senhor Bolsonaro. Vice, Mourão. Se os dois mulheres assumirem a presidência, assume o presidente da Câmara, que é o Arthur Lira. Não pudesse ser o Lira, assume o presidente do Senado, que é o Rodrigo Pacheco. Não pudesse ser o Pacheco, assume o presidente do STF, que é o Luiz Fux. Então, essa era aqui no Brasil. Naquela época, era um cara chamado de Auro Andrade, que era o homem da UDN. Então, ele fala, João Goulart não assume o governo brasileiro. Porque o João Goulart vai colocar em risco a ordem nacional. Os militares falam, João Goulart não assume o governo brasileiro, que ele é comunista, vai colocar em risco a ordem nacional. A elite brasileira fala, João Goulart não assume o presidente da República, ele é comunista. Então, João Goulart não ia assumir a presidência do Brasil. Por ser comunista. Só que aí ele tem um cara importante, que é o cara, vocês conhecem, quer ver, mostrar para o nome do cara, vocês não conhecem esse cara, vocês não vão conhecer, mas enfim, alguém conhece esse cara aqui? É um cara que eu gosto muito dele. Esse senhor aqui, ó, assumiu a presidência, ó. Esse cara aqui, ó.
Cara aqui, ó. O Leonel Brizola. O Brizola fala. O Brizola, quem é o Brizola? O Brizola é cunhado dele, é um cara ligado ao PDT, trabalhista, varguista, e fala: João Goulart vai assumir a presidência da República Federativa do Brasil. Os militares falam: se ele entrar no aeroporto brasileiro, ele vai ser preso. O Brizola fala: não vai. Os militares: vai. O Brizola fala: não vai. E aí, moçada, eu vou colocar no quadro aqui no Brasil, eu tenho uma grave, moçada, eu tenho no Brasil agora aqui, então, já nessa, para variar, né? Eu vou ter aqui, meninos e meninas, eu vou ter aqui de novo uma grave, eu botei de novo aqui no Brasil, ligando, dando aula e ligando para vender plano de internet. Então, no Brasil, uma grave Uma grave crise política. Porque você vai ter o quê? Você vai ter grupos, você vai ter, que eu vou chamar de política. De um lado, você vai ter os grupos como militares, mais a Fiesp, Fiesp é a Federação de Empresas de São Paulo, mais a UDN contra a posse do João. De um outro lado, você vai ter grupos da sociedade brasileira, tudo mais, mas basicamente quem é que vai criar um negócio chamado vou ter um nome até bonito, um nome bonitinho, o nome chama Campanha da Legalidade, vai ser liderada pelo Leonel Brizola, que era governador do Rio Grande do Sul. E vai tomar posse. Agora a minha aula vai ficar boa. Sabe o que o Jango faz? Ele pega um voo, ele não pega um voo de Beijing para São Paulo, ou Beijing Brasília, ou Beijing Rio. Ele pega um voo da China para a Austrália, da Austrália para Buenos Aires, cruza o Rio da Prata, entra em Montevidéu e entra no Rio Grande do Sul de carro. E o Brizola vai encontrar na fronteira. Quando ele passa a fronteira, parabéns, o senhor é o presidente do Brasil. E vai ser empossado no Rio Grande do Sul, pelo Brizola. Aos militares, ele fala assim, não aceitamos. Ele fala, eu sou presidente da República Federativa do Brasil. Não aceitamos. A Brizola faz. Vem tranquilo. Mas vem tranquilo. E aí, moçada, eu vou chegar no nosso vídeo, vocês verem aqui, o vídeo é bem legal, pra vocês verem, tarde. Eu vou ter aqui, moçada, que eu vou chamar, então, o Brasil, olha, ficou à beira do Brasil, quase o país, né? O país quase entrou em guerra civil. Porque o Rio Grande do Sul ia ser esmagado pelas forças brasileiras. E aí surge um cara, que eu não sou muito fã dele, mas azar meu, pacificar o processo. Gente, ficou claro para enquanto essa crise aí? Ficou claro para essa crise? O motivo da crise? Qual o problema, então? Ele era acusado de ser comunista e não de tomar posse no Brasil. E aí ele vem tomar posse do Rio Grande do Sul. Ele não vem pela portas centrais do Brasil para não ser preso. Pessoal, o que a gente faz? Dá uma ideia para mim. Isso aqui vai acertar. Como é que eu resolvo esse problema? Como é que eu resolvo isso? Isso é um problema grave. Vai surgir um cara que vai falar, gente, vamos evitar conflito armado no Brasil? Vamos segurar a onda? Vai surgir um cara chamado de Tancredo de Almeida Neves, que todo mundo já conhece esse cara, não é isso? Um cara de Belo Horizonte, um cara de São João del Rei, mineiro e tudo mais, que era um cara muito antigo e muito político, deputado federal, um cara muito... depois esse cara aqui, para quem não sabe, será eleito
presidente do Brasil, né? Mas isso é outra história. E o Tancredo Neves vai buscar, e sempre foi um cara bom nisso, não é igual o neto dele, né? Que é um cápula, o Aécio Neves. O Tancredo o quê? O Tancredo Neves, ele, um cara sempre buscou uma ideia de conciliação. Conciliar as coisas. Vamos conciliar. Então, vamos conciliar, vamos colocar os pingos nos is ali, vamos tentar resolver o problema. E o Tancredo Neves faz uma proposta indecorosa, o João Goulart. O João Goulart, então, o Jango, né? O Jango seria nada mais nada menos a rainha da Inglaterra. Quem seria a rainha da Inglaterra? Qual o sistema político da Grã-Bretanha ou da Inglaterra? Qual que é? Quem sabe aí como é que foi o sistema da Grã-Bretanha? Tem o Boris Johnson no governo lá. É o quê? O parlamentarismo, professor? Ô, meu amigo Gabriel Cândido, é o quê? O regime Na verdade, tá os parlamentar. dois Gabriel aqui, ignora. Tô vendo, a voz é diferente, né, cara? Tá com o Gabriel Cândido E aí, Ercano? Tá, Beleza, cara? é o Lívio e o Cândido aqui. É os gêmeos aí, é os gêmeos. Ô, gêmeos, seguinte, gêmeos, só a ideia, então, o Gabriel Cândido, os Gabriel, Gabriel, sei lá, os Gabriel aí, o Cândido e o Lima. Ô, Lima, o Cândido, seguinte, velho, conversa o Lima e Cândido. Eu vou criar um sistema parlamentarista, na qual o João Goulart seria a rainha da Inglaterra. Ele ia fazer exatamente, Rafa, uma monarquia parlamentar. No Brasil seria um regime presidencialista parlamentar. O João Goulart seria presidente, não dá porra nenhuma. Aí ele fala, não, peraí, Tancredo, assim não dá. Eu até topo essa parada. Eu topo. Desde que daqui 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, se preciso, a gente faça a pergunta para o povo. E fala assim, povo brasileiro, a pergunta é simples. Bota para o tio aqui. Parlamentarismo ou presidencialismo? A pergunta é essa. Então, o que acontece aqui? O que eu vou ter que dar uma mostrada? Eu vou ter aqui, que eu vou ter então aqui, ó. Eu vou ter uma saída, qual vai ser a saída encontrada? Então, um pouquinho, coraçãozinho. Olha lá, a saída encontrada foi fazer um governo de presidencialismo parlamentarista, vírgula, com o acordo de um plebiscito em 1963, onde o povo decidiria. Beleza? Então, daqui 1 ano e meio, 1 ano e 3 meses, o povo decide se quer um governo presidencialista ou parlamentarista. Parei de falar. Quem é que vocês acham que vai ser o primeiro-ministro do Brasil? Esse cara vai ser o primeiro-ministro do Brasil. Porque bobo, Júlia, sou eu. Cara, então eu faço o quê? O Tancredo dá uma saída e ele já tem a saída como ele sendo o novo primeiro-ministro do Brasil. E aí, próxima aula, a gente vê o que vai acontecer. Mas vocês viram, moçada, como eu estou num momento de crise no Brasil? Essa minha aula foi 7 meses de aula. Às vezes eu falo do governo inteiro, eu falo de 7 meses na aula de hoje. Deixa eu printar o quadro, peraí. Se eu salvar o quadro, peraí. E aí eu vou ter que ver o que acontece na próxima aula, né? E a próxima aula tem que acontecer o que acontece na próxima aula. Porque aí o pau tora. Turminha, tranquilo aí? Tranquilo? Tranquilo, professor. Tranquilo. Curtiram a aula aí? Gente, o nosso país é engraçado, né, Rafa? Gente, é cada coisa que você não acredita. O cara vem... É pura comédia. Ah, Júlio, o cara sai de avião no Rio Grande do Sul, para de avião, de barco, também vem de barco para não tomar... Ah, mas o negócio assim, meio surreal, o negócio. O barcão não tem culpa, tá? Não tem culpa disso. Né? E aí, vou deixar para os senhores agora, no final da tarde, o dever de casa,
questões, como eu prometi para os senhores aí, que estão agarrados, de costura apertada para arrebentar. Marcar X dá para fazer, que é rapidinho, beleza? Quem aprender a escrever Vai marcar, ser bom, hein? aprende mais. É, né? Negócio, né? Turma, posso ir embora? Então, ó, parei de falar. Obrigado, o apoio, trocar aula comigo, gente. Valeu muito por ajudar os calores aí, tá bom? Então, ó, beijão, Thiago. Também coração para você, Thiagão. Um abraço, turma. Valeu!